Olá pessoal, continuando os nossos vídeos de rinoplastia, hoje nós vamos falar um pouco sobre o uso do piercing, tanto antes da cirurgia quanto após da cirurgia, quando que o paciente pode voltar a colocar um piercing. Se você se interessa por esse vídeo, se inscreva na nossa página, dê um like, compartilhe, para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Bom, existe uma consideração que eu faço como otorrinolaringologista com relação ao piercing, que é o perigo de se usar piercing. O piercing, ele normalmente é colocado tanto aqui na frente, e muitas vezes ele pega aqui na frente a cartilagem septal, quanto aqui do lado, quando ele pega ou a cartilagem lateral superior ou a cartilagem alar na lateral inferior, e mesmo na orelha, que ele pega várias partes da cartilagem da orelha. Qual que é o problema de você colocar um piercing? O problema é que a cartilagem é um tecido que tem uma irrigação muito difícil. Não é um tecido que tem uma irrigação abundante. Então, a irrigação da cartilagem se dá através de uma membrana que cobre essa cartilagem, que a gente chama de pericôndrio. E esse pericôndrio é um tecido não muito vascularizado. Tudo que é pouco vascularizado, tem um aporte de oxigênio menor, e isso faz com que exista uma maior facilidade da pessoa desenvolver um quadro infeccioso. Então, a chance de você desenvolver uma infecção numa cartilagem quando você coloca um piercing é uma coisa muito grande. E aí tem um segundo problema. Se você tem uma infecção, uma pericondrite, que a gente chama, na cartilagem, essa infecção é de difícil controle, porque da mesma forma que o sangue com oxigênio chega com dificuldade a essa região, o sangue com antibiótico, no caso que vai tratar essa infecção, também chega com dificuldade. Então, não raro, você tem pacientes com pericondrites de difícil controle, e às vezes a infecção só acaba quando acaba a cartilagem, quer dizer, a infecção vai comendo a cartilagem até não ter mais cartilagem para comer, e aí a pessoa acaba, digamos assim, melhorando, sendo curada, eliminando a infecção. Então é um problema sério, não é uma brincadeira. Então assim, os pacientes têm que pensar muito bem quando se vale a pena usar um piercing. Eu vejo aqui no consultório várias vezes, vem meninas aqui com piercing infeccionado. Eu falo, tem que tirar? Não vou tirar, eu paguei um dinheirão para colocar. Mas problema teu, você pagou um dinheirão. Está infeccionado, se não tirar, você vai deformar o nariz, vai deformar a orelha, vai ficar uma coisa horrível. E para consertar depois, olha, não é muito fácil. Então o paciente tem que entender isso, quer dizer, piercing não é brincadeira, piercing tem que ser, se for colocar, tem que colocar num local que seja bem sério, para um profissional, e nada disso é garantia que ele não vá desenvolver um processo infeccioso, uma infecção. Bom, agora, com relação à rinoplastia, é de se imaginar que se sem rinoplastia você já tem todo esse processo, com rinoplastia a coisa fica muito mais séria. Muito mais séria por quê? Porque, como eu já falei em outros vídeos, já expliquei para várias vezes, quando você faz uma rinoplastia, você na verdade está levantando um enxerto, você está modificando toda a microcirculação daquela área. Então, se você tem uma cartilagem que já não tem um aporte de circulação, um aporte de oxigênio, depois de uma rinoplastia, isso vai piorar ainda mais. Quer dizer, a chance de você, depois de uma rinoplastia, colocar um piercing e desenvolver uma infecção é muito maior. Muito maior porque vai existir uma deficiência crônica de irrigação sanguínea, de oxigênio que aquela cartilagem recebe. Então é radicalmente contraindicado, nos primeiros, eu vou exagerar aqui, no primeiro ano você colocar um piercing. Eu pelo menos não indico de maneira alguma, acho uma temeridade, acho que o paciente coloca em risco todo aquele processo que ele fez de cirurgia, às vezes por uma besteira, né? E depois de um ano? Bom, depois de um ano, quando a coisa está basicamente totalmente cicatrizada, o risco de você colocar um piercing e ter um problema é o mesmo risco, digamos assim, do que antes da cirurgia. Mas aí tem aquelas considerações que eu acabei de falar, quer dizer, não é uma coisa muito aconselhável, né?
Então pensem bem se vocês querem realmente usar os piercings e coloquem na balança esses riscos, porque depois que a coisa pega, depois que tem infecção, aí às vezes deixa uma sequela bem desagradável. Se você tem alguma dúvida, escreva pra gente, a gente faz um vídeo para você.